Vamos já para a palavra, pastor Ulisses. Cheguei aqui sem voz, já estou falando bem já, pastor. Oh, meu Deus. Hoje uma semana de luta, porque queria falar, não conseguia. Mas quando a gente se entrega, Jesus fala assim, não, abre a tua boca que eu vou te encher, né? Então, só abrir a boca, né, pastor? Vamos orar pela vida do pastor. Pai amado, Pai querido, esse é o momento ímpar em nossas vidas, porque vale mais um dia nos teus atos do que outras partes mil. Senhor, seja louvado nessa noite. E aqui está o teu servo, o teu filho, que tem sido um canal de bênção para nossas vidas. E nessa noite não será diferente, porque tudo que provém dele não provém dele humano, mas vem do Senhor, do teu trono de glória, o qual está contido na sua palavra. Usa-lhe como instrumento vivo em tuas mãos. Repreende toda ação maligna, toda investida de Satanás contra a vida do teu filho e contra a sua família, sejam cobertos com o teu sangue. Que nós como igreja, junto aqui, possamos entender, sermos aqui alegres, sermos aqui, Senhor, confiante de um Deus que cuida de nós, pois muitas vezes somos exortados, somos corrigidos, mas é porque Deus nos ama, Deus ama a sua vida. Então abra o teu coração, vamos abrir o nosso coração, e assim nós oramos e abençoamos o nosso pastor em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor. Graças ao nosso Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui para adorar, louvar e exaltar o santo nome do Senhor. Você veio adorar e tem apresentado a Ele a sua adoração. Nós viemos glorificar, exaltar o nosso Deus, mas nós viemos também pedir, Senhor, fala comigo. Porque quando nós falamos assim, Senhor, fala conosco, é muita gente. Senhor, fala comigo. Isso não é eu quero exclusividade para mim, não, é pessoal. Senhor, fala comigo, fala aquilo que eu preciso ouvir, fala aquilo que é necessário para a minha vida, e o Senhor fala profundamente nos nossos corações. Nessa noite nós estamos trazendo aqui a palavra, e o título dessa mensagem está dizendo aí, ó, sede unânimes entre vós. Sede é do verbo ser. Então, sejamos unânimes entre nós, ou seja, o Senhor quer mais união da sua igreja. Não importa, tal irmão já está aqui há tantos anos, o pastor Ulisses chegou tem 6 meses, o presbítero já está há tanto tempo, não importa, tem alguém nos visitando hoje, sede unânimes entre vós. É ter amor e desejo de estarmos juntos. É muito bonito esse comportamento e essa atitude que acontece quando nós temos um visitante e o pastor diz, olha, quando é um moço, quando é um homem, irmãos, vai lá e dá um abraço no irmão. Quando é uma mulher, irmãs, vai lá e dá um abraço. Isso é muito importante. Isso enriquece, né? Dá graça do Senhor nas nossas vidas e nós nos sentimos amados. O Senhor está querendo falar conosco nessa noite. Eu quero essa igreja mais unida. Quanto mais nós tivermos unidos, aquele bichinho chamado demônio, ele não consegue interferir e fazer divisão. Quanto mais nós tivermos abraçados, um abraço verdadeiro, o inimigo olha e fala assim, está difícil de atacar, porque olha o amor que ela tem por ela, que ela tem por ele tem por ela, é assim que tem que ser. Então, sejamos unânimes entre nós. Você viu o que a irmã fez? Irmão, vamos orar por ela? Ou você viu o que o irmão falou? Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus? Já corta ali qualquer tipo de situação que venha trazer mal, porque nós temos que nos unir cada vez mais. O inimigo, ele chega sorrateiro para tentar fazer divisão.
A palavra nessa noite vai estar falando conosco de um texto onde Deus olhou do céu e não gostou do que viu. E Ele interferiu nessa obra, e essa obra encerrou, porque o Senhor não estava gostando daquilo que estava vendo. E depois nós vamos ver um texto onde nós vamos ler, e o diabo, nosso adversário, viu algo acontecendo e também não gostou. Ah não, pastor, fala só de Deus. Eu gosto de ouvir só falar de Deus, que tem muita igreja que só fala do diabo, que o diabo é isso e aquilo. Ah, eu quero ouvir falar de Deus. Mas é importante nós ouvirmos e vermos as atitudes de Deus e entendermos cada vez mais as astutas ciladas do diabo. Amém, irmãos? Então abra aí a palavra do Senhor no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, facinho de achar. Gênesis capítulo 11, de 1 a 9. Aqueles que são mais aceleradinhos, quando vê ali já deixa a Bíblia preparadinha, né? Aí não precisa nem esperar muito. É assim que nós temos que ser mesmo. Ó, nós vamos abrir, nós já abri. Ó, nós vamos fazer a obra. Estou aqui. É para fazer? Vamos fazer. É assim que tem que acontecer. Eu sou pedreiro, o pastor poderia chegar para mim e falar assim: pastor Lício, você está meio devagar no seu serviço aí, né? Olha, a igreja está precisando pintar do lado de fora, tem como você vir? Eu iria obedecer e iria dizer: eu vou, pastor. Mas eu teria que vir, trazer minha VAP, lavar o pé da parede, arrumar o que tivesse que arrumar, tentar tirar esse toldo sozinho, pedir a Deus para não deixar rasgar, e depois tentar pintar tudo isso aqui, passar um dia ou dois para poder fazer isso. Mas foi convocado sede unânimes entre vós. O pastor disse: quais os homens que podem vir? E os homens estavam todos aqui. E de manhã até meio-dia, isso com conversas, com risadas, com alegria, pintamos a igreja todinha do lado de fora, o todo foi tirado, não rasgou, lavou, ficou uma bênção. Sede unânimes entre vós. Assim também com a obra que está acontecendo ali, o grande templo. Nós sempre falamos desse grande templo e sempre vamos falar. E quando nós entrarmos dentro dele, aqui estamos nós dentro do grande templo, em nome de Jesus. Então sede unânimes entre vós. Então essa passagem aqui vai nos falar de algo que Deus olhou do céu e não concordou, e não gostou e interviu. Olha só. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Ou seja, todos falavam a mesma língua. Isso foi logo depois do dilúvio. O dilúvio já tinha destruído toda a terra. E aí o povo foi crescendo, os filhos Cã, Jafé, eles foram multiplicando. E o povo foi crescendo. E determinado tempo já tinha uma grande quantidade de pessoas. Mas se falava a mesma língua. Não tinha esse negócio de chegar lá, né? O irmão Manuel é português, né, irmão Manuel? Então, nós falamos em português, mas se você conversar com alguém que é português raiz, você vai ficar assim: opa, não entendi, o que foi que falou aí? Então, porque tem uma certa diferença. Se nós ouvirmos um italiano, como é bonita a língua italiana, mas quando ele começa a falar, cadê nós para poder entender, né? E a gente fica ali sem saber o que está sendo dito. Até mesmo a passagem que fala que Jesus estava ali numa manjedoura. Manjedoura vem de onde no italiano? Mangiare, que significa comer. Então a manjedoura era onde guardava a comida dos animais. Por isso que chama manjedoura. Era onde eles manjavam, era onde eles comiam. E Jesus estava ali dentro daquele coxinho onde se colocava comida. Então é italiano. Mas o povo nessa época não falava dessa forma. Ah, pastor, qual que era a língua que falava? Isso vamos perguntar para Deus, que a gente não sabe tudo, né? A gente fica pedindo: Senhor, dá graça e misericórdia. Não sabemos, né, qual era a língua falada lá, aramaico, hebraico, não sei. Mas todo mundo tinha a mesma fala. O Senhor quer que todos nós aqui tenhamos a mesma fala. Amém, irmãos? Só que nessa primeira parte aqui, ó, a palavra está dizendo de que eles estavam fazendo algo errado. Então todo mundo tinha a mesma língua, não tinha russo, alemão, italiano, chinês, ninguém ali com esse tipo de fala. Aí diz assim: e aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Todos se ajuntaram naquele lugar. E disseram uns aos outros, olha a unidade aí, ó. E disseram uns aos outros: eia,
Esse eia é uma palavra de incentivo, é uma palavra de alerta. Eia, vamos fazer, eia. O povo já prestava atenção, é como se fosse assim, olha. Aí todo mundo olha, atenção. E as pessoas prestavam atenção. Então esse eia tinha esse sentido. Então eles disseram aqui, ó. E aconteceu que partindo eles para Sinai habitaram ali, e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Ou seja, fizeram tijolo e massa para fazer uma obra. E disseram novamente, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque nos céus. Ou seja, vamos fazer uma torre tão alta que nós vamos chegar até o céu. Eles nem imaginavam a distância, né, da terra para a atmosfera, a estratosfera e assim vai. Mas mesmo assim eles queriam fazer uma torre para chegar até onde estava Deus. Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamo-nos, olha só, vamos ter um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Ou seja, vamos ficar junto aqui que nós não sabemos o que pode acontecer, vamos nos unir. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O que deveria estar acontecendo aqui? Senhor Deus Todo-Poderoso, só o Senhor é Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque nós somos a geração depois do dilúvio. Nós queremos te louvar, nós queremos te glorificar, nós queremos te exaltar. Não, o povo não queria isso. Eles disseram, vamos fazer uma cidade boa, vamos fazer uma cidade forte, vamos colocar uma torre alta, porque depois se tiver mais alguém aí e tiver algum inimigo e ver a nossa torre, vai falar, não, ali é um povo forte, ali não dá para atacar. Esse era o plano deles. Aí olha só, então desceu o Senhor para ver, versículo 5, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então, eles queriam poder, eles queriam riqueza. Muitos hoje em dia estão fazendo isso, correndo atrás de poder, correndo atrás de riqueza. Não, assim que eu tiver o meu carro, eu vou pegar meu carro e vou para a igreja. Aí consegue o carro, né? Nós já moramos na praia, lá em São Paulo é assim, conseguiu o carro, primeira coisa, descer a serra, já ir direto para o mar, né? Aqui nós já estamos por aqui, não, então eu vou subir a serra e vou lá para o shopping. Então, a pessoa pensa nisso, e depois que ela consegue o carro, ela já começa a pensar, puxa, olha, eu acho que com mais um pouco de trabalho eu troco esse carro por um seminovo. Aí pego o seminovo, daqui a pouco eu vou querer, é um carro novo. E vai trabalhando, glória a Deus por isso, que Deus derrame sobre cada um de nós aqui a providência, para termos condição de adquirir aquilo que nós necessitarmos. Mas isso não pode tomar o lugar do Rei dos Reis, porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Então muita gente está buscando isso. Eu preciso comprar um terreno. Senhor, me abençoasse. Se o Senhor me abençoasse para eu comprar um terreno. Aí compro um terreno. Que bênção. Pastor, não dá para ir domingo não, que eu vou cortar o mato lá do terreno, viu? Então, vou cuidar lá. Aí, vai. Daqui a pouco, pastor, domingo não vou estar, porque eu já chamei um pessoal e nós vamos cortar os baldrames lá e vamos bater o concreto no chão, tá? E não vai dar por isso e não vai dar para aquilo. Então, as riquezas e as coisas desse mundo impedem a gente de vir adorar e buscar ao Senhor. Quando deveria ser assim, chegou o horário, hoje tem culto, hoje eu vou lá louvar ao Senhor. Lavamos as nossas mãos, trocamos as nossas vestes, entramos aqui, é apenas 1h30, 2 horas, adoramos, glorificamos ao Senhor e vamos para casa abençoado em nome de Jesus. Mas eu estou tão cansado hoje que hoje não vai dar. Eu estou tão quebrado hoje que hoje não vai ter condição. Teve um dia que eu fiz um concreto sozinho para fazer um contrapiso dentro da casa de um cliente. E quando chegou um determinado horário, eu dizia assim, meu Deus, eu estava lutando ainda contra a chuva, fazendo concreto e preocupado com a chuva. Aí daqui a pouco eu olhei, 4 e pouco, indo para 5 horas, eu pensei assim, quer saber?
eu estou quebrado, vou mandar uma mensagem para o pastor, dizer: pastor, me perdoe, porque hoje não dá. Falei até isso para o pastor. Aí veio no meu coração assim: não, manda uma mensagem para Deus: Senhor, me dá força, para quando eu terminar esse dia aqui, eu poder ir para a tua casa. E quando eu entrei debaixo do chuveiro, que eu estava tomando banho ali, mas moído, as costas queimando, os braços falhando, não conseguia quase lavar a cara, que não conseguia levantar os braços direito. Quando terminei o banho, que eu me arrumei, eu disse: meu Deus, parece que eu dormi uma semana, estou firmão. E vim para cá, e sabe o que aconteceu? O culto foi uma benção. E Deus manifestou a glória dele, a unção dele desceu. E eu disse lá para o pastor na porta, falei: pastor, quase que eu te mandei uma mensagem que não viria, mas agora estou indo para casa cheio do poder, da graça e da unção do Senhor. É isso que o Senhor quer. Meu filho, se esforça. Quando ele chamou Gideão não estava deitado na rede, estava malhando trigo no lagar. Quando ele chama alguém, ele chama aqueles que estão envolvidos, aqueles que estão querendo trabalhar, que estão querendo fazer a obra. Se tu uma bênção, diz a palavra do Senhor. Então esses homens aqui, estavam querendo riqueza, status. E olha só, vou ler de novo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Olha só como eles estavam uníssonos, como eles estavam unânimes. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começa a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Aí o próprio Deus usou essa expressão, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Pode ver que toda vez que há um dito de uma conversa, de um diálogo no céu, é sempre assim: façamos. Por quê? Pai, Filho e Espírito Santo, únicos e juntos ao mesmo tempo. Então é a unidade da Trindade. Olha, façamos o homem à nossa imagem, desçamos lá e façamos algo. É assim que o Senhor está falando conosco. Casal, seja você e a sua mulher, não toma decisão sozinho. Eu sou homem, eu decido, depois só vou falar para ela. A gente quebra a cara. Querida, o que você acha? Amor, o que você acha? A gente fazer assim, assim. Não, mas se fizesse assim, pode acontecer assim, assim. Eu mesmo não tinha pensado desse lado aí. Então, tem que haver união, tem que haver consenso para que algo possa ser feito. Eu sou o homem, eu que mando. Está errado. Ela é a mulher, ela é mais inteligente que eu, ela que manda. Faça isso não, covarde. Nós estamos juntos aqui, nós somos servos do Senhor e o Senhor cuida de nós. Amém, irmãos? Olha lá. 7. Eia, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Olha só, então estava lá assim: traz mais barro, traz mais água. Vocês aqui, já maceta esse barro aqui, joga um pouco de palha aí para poder o tijolo ficar bom. Olha, traz mais um pouco de cal, mistura cal que o cal está acabando. Pessoal, como é que tá aí? Quer mais tijolo aí? E a conversa correndo, e o pau quebrando, e a obra crescendo, e a torre subindo. Chegou o Senhor lá e, de uma forma maravilhosíssima, um já falava italiano, o outro já falava polonês, o outro já falava em hebraico, o outro já falava em russo. E aí quando começou a falar: o que você está falando? E o outro nem entendeu. O quê? O que foi isso aí? Aí alguém lá no fundo: o que eles estão falando? Você tem a mesma língua que eu, vem cá. Não entendi o que está acontecendo com eles, não sei. E aí começou-se a juntar as etnias ali e as formas de falar, e eles iam se ajuntando. Diz a história, não sei se é verdade, então vou falar aquilo que eu ouvi, que o nome do animal chamado canguru não é canguru, é uma língua aborígene, porque chegaram algumas pessoas, os alemães chegaram e viram um canguru saltitando lá e perguntaram para uns aborígenes assim: que animal é aquele? Mas perguntaram em alemão: que animal é aquele? Aí aqueles dois aborígenes ali olharam para eles e falaram assim: canguru. Aí eles: canguru? Puxa, que interessante. Foram embora. Canguru na língua deles significa não entendi. Então o nome desse conta, não vou falar para você que é oficial, porque é história. Se é história com H é verdadeira, se é história com E é conto. Então não sei também, mas diz que é nessa situação. Então eles não conseguiam mais se entender. E quando não há o mesmo diálogo, e quando não há a mesma conversa, rompe-se uma obra e ela cessa.
quebra-se um lar e ele se divide, porque mudou a forma de falar, a maneira de transmitir, acabou. Então está aqui, ó. Eia, desçamos e confundamos, versículo 7, ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, olha só, sobre a face de toda a terra. Aquele que falava a mesma língua do outro foram se ajuntando e foram se separando daquela situação. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque Babel significa confusão. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então esse é um episódio de que Deus viu algo, não concordou, não gostou, não alegrou o coração de Deus, ele interviu e aquilo terminou. Agora nós vamos ver uma mensagem aqui, de algo que o adversário das nossas almas, Satanás, viu algo acontecendo, não concordou e começou a intervir também. Abra sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Hã? Ué, é o mesmo texto então, né? Eu ainda falei até que a pastora Simone, falei, a irmã vai me cobrar logo na hora, porque quando a gente erra o texto aqui, ela já dá uma dedada na gente, opa, né? Aí é o mesmo texto, só que agora, irmãos, na ótica do diabo. Olha só o que Deus faz. O Senhor me deu essa mensagem faz muito tempo, eu nunca vi dessa forma ser pregada. Fui eu? Não, é o Espírito Santo que deu, e faz tempo que eu preguei essa palavra, e agora nós vamos ver na ótica do diabo, nós querendo fazer a obra do Senhor e o diabo querendo interferir. Então nós vamos começar de novo, capítulo 11, versículo 1. E era toda a terra, e era todo aquele povo com uma mesma língua e de uma mesma fala. Todos nós aqui, servos do Senhor, temos que ter a mesma fala. Amém, irmãos? A mesma fala, a mesma maneira de agir. É para fazer, vamos fazer o melhor que nós pudermos. E se o melhor que nós pudermos não sair tão bom assim, para o nosso Deus nós oferecemos o melhor. A primeira mensagem que eu preguei aqui nessa igreja, eu disse, se você cantar, não há Deus maior, ok, mas se você cantar, não há Deus maior, é o seu melhor? Subiu como adoração ao nosso Deus do mesmo jeito. Não significa que se eu posso fazer melhor, mas tá bom, desse jeito é para Deus mesmo. Para Deus tem que ser o melhor, amém, irmãos? Mas se o meu melhor é essa desafinação, eu vou continuar adorando a Deus, eu vou continuar glorificando a Deus, e a unção dele vai descer sobre a minha vida, e eu vou sair daqui cheio, renovado do poder e da glória do Senhor. Então olha só, e agora quem está sentado na cadeira assistindo é o Dema. E aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Então, um certo grupo de pessoas encontrou um lugar chamado Magalhães e se ajuntaram ali para fazer a grande obra do Senhor. Ajuntaram-se ali para salvar vidas. Essa é a nossa missão. Nós não viemos aqui para mostrar roupa, nós não viemos aqui para mostrar voz, nós não viemos aqui para nos apresentar para ninguém, nós viemos aqui para salvar vidas. Eu quando trabalhava em empresas, já trabalhei em várias empresas, vestido socialmente e tal, e a maioria das frases era assim, olha, está entrando conosco aqui no quadro de funcionários aqui, Ulisses, aí chegava lá, olha, eu vim para somar. Agora está vindo também aqui o João, vai trabalhar com a gente. Eu vim para somar. Não faça isso na obra do Senhor, não entre para somar.
entre para multiplicar. Amém, irmãos? Eu vim aqui para multiplicar. Mas quem vai multiplicar? O Senhor, através da sua vida, em nome de Jesus. Eu não quero ser mais um. Senhor, eu quero vir, mas se eu puder, eu quero trazer mais uns 30, 40, 50, quantos puder. Não vamos pescar no aquário de ninguém. Não vamos tirar ninguém de igreja nenhuma, que depois a pessoa não se adapta aqui. Primeiro que o primeiro ato já está errado, tirar alguém de uma igreja. Mas vai lá na minha igreja para você ver que bênção. Não, se a pessoa está afastada, então você convida. Se a pessoa está passando por uma luta, por uma prova, aí você convida ela para visitar. Nunca vá contra aquela obra para poder trazer a pessoa para cá, porque senão você vai tratar com o Deus da providência, e Ele não gosta de maneira nenhuma de nada disso. Então a gente convida. O Senhor está te chamando para ser multiplicador no reino dos céus. Então, aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Então nos ajuntamos aqui no Magalhães e disseram uns aos outros, o pastor gritou bem alto: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Então é assim: eia, vamos orar, jejuar e consagrar, porque essa obra vai crescer em nome do Senhor Jesus. E Satanás cai por terra em nome do Senhor Jesus. A sede intercede por nós, Piruíbe intercede por nós, Santos intercede por nós, nós intercedemos por nós e por eles, e nós vamos crescer em nome do Senhor Jesus. Hanado Eriaramá, aquele templo vai ser pequeno, amém? Nós vamos ter que dar lugar para a gente sentar ali, pastor. O lugar é grande, pastor, mas nós vai ter que dar lugar para o visitante, e vamos ter que estar do lado de fora da janela lá assim, ô pastor, estou por aqui, precisou, estou aqui. É assim, e orar, e buscar, e clamar, para que Deus envie mais presbíteros, diáconos, profetas, servos do Senhor, e essas pessoas venham. Nossa, nós estamos agora com 30 e poucos pastores. Nossa, vai dar para pregar uma vez por ano. Glória a Deus, que bênção. Quanta palavra nós vamos receber daqueles que são servos ungidos do Senhor. Deus vai mandar, já disse isso aqui, prostituta, ladrão, viciado, bêbado, e vai ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. E depois essas mesmas pessoas fazerem parte do quadro de obreiros da igreja do Senhor. A comunidade cristã de Itanhaém há de crescer, mas o Senhor está dizendo: eu quero vocês juntos. Eu quero vocês juntos. Tirai o iníquo do meio de vós. Misericórdia, Senhor. Quem é o iníquo? Não sei. Tirai o iníquo do meio de vós. Sabe como? Não dá ouvido. Não dá ouvido. Posso te falar uma coisa? Não. Ô, irmão, que conversa é essa? Vamos orar, né? Deus abençoe. Deixa eu te contar uma coisa. Não, eu não quero não. Ele não subsistirá na congregação dos justos. Ele vai dizer: eu vou embora. É assim que acontece. Será que está no nosso meio? Não sei. Será que está vindo aí, mandado pelo bicho? Será que está vindo aí? Entra por uma porta, sai pela outra e vai embora. Se nós estivermos juntos, em nome de Jesus. Se nós estivermos combatendo o bom combate, em nome de Jesus. É assim que nós temos que viver. E o diabo está vendo aqui, olha só o acontecimento. E disseram uns aos outros: façamos tijolos, queimemos-los bem. E foi o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Ou seja, eles disseram: vamos fazer uma torre até tocar o céu, vamos orar até tocar o céu, vamos louvar e glorificar até tocar o céu, até tocar o Senhor e a unção descer sobre as nossas vidas. Quantos cultos maravilhosos têm acontecido aqui, não é, pastor? Quantos cultos de oração, culto de adoração, culto de louvor, culto de obreiro. Tudo que vai acontecendo, a unção de Deus está sendo ministrada sobre as nossas vidas. E o adversário fica olhando isso e dizendo: tenho que fazer
alguma coisa mais. Onipresente, onisciente, onipotente, só Deus. Satanás, ele trabalha setorizado. Existem demônios responsáveis por determinadas áreas, e esses demônios têm que prestar conta para Satanás daquilo que está acontecendo. Então, muitas vezes o inimigo quer entrar dentro da nossa igreja e semear contenda aqui no louvor, semear contenda na liderança, semear contenda na mídia, no som, em qualquer lugar. Ele vai querer semear contenda. Mas se nós estivermos juntos e se nós estivermos firmes, ele cai por terra em nome do Senhor Jesus. O plano do diabo é dividir, porque quando divide, enfraquece, quando enfraquece, cai. Então nós temos que estar juntos cada vez mais, e um orando pelo outro em nome do Senhor Jesus. Olha aí. E disseram, edifiquemos, o 4 de novo. Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Deus fala com o povo para que busque, para que clame, para que se consagre, para que jejue. Responda dentro de você: você tem orado o suficiente? Ou toda terça-feira eu estou aqui. E na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde você está, você tem orado? Você tem jejuado? Pastor, jejuar não dá não, dá dor de cabeça. Jejuar não dá não, já tentei uma vez, o estômago ficou ruim. Jejue. Comece da maneira que você puder. Separe um determinado período e diz: eu vou jejuar até tal hora. Mas esse jejuar não significa: eu não posso comer, beber e fazer nada, e não vou orar, não vou ler a palavra, porque a palavra diz que jejuar não é abster-se de alimento. É você deixar a sua carne com desejo, mas o seu espírito se aproximar de Deus, e você começa a glorificar e exaltar a Deus. Quando você começar a orar, você vai sentir algo diferente. É o mover do agir do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Então, é orar, jejuar, buscar e consagrar. Então, quantas vezes o Senhor falou, dentro de várias igrejas, desde a fundação do mundo e das igrejas, o Senhor tem falado para o povo dele: ora, vigia. Cuidado com essa boquinha aí, não empresta ouvido para ninguém. Cuidado com as suas atitudes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas eu tenho colocado um anjo acampado ao teu redor, para que ele continue ao derredor. Mas se nós desobedecermos, o anjo levanta acampamento. Eu estou na rodovia aqui, a rodovia é 80 por hora. Aí eu estou com pressa, estou atrasado, preciso andar. Eu meto 100, 120 no meu carro. O anjo já ficou lá nos 80. Já estou andando por conta, porque estou andando errado. Então, o anjo do Senhor não tem compromisso com quem não tem compromisso com Deus. Então tem gente andando torto e dizendo: não, mas o anjo do Senhor está comigo. Não, mas o anjo do Senhor está me guardando. O anjo do Senhor tem compromisso com aquele que é servo do Senhor. Cuidado para não estar andando sozinho. E o pior de tudo, não está andando sozinho não. Tem um bicho catinguento do seu lado aí, só te indicando: vai para tal lugar, faz tal coisa, fala tal coisa, bebe tal coisa, cheira tal coisa, faz assim, aquela que está passando lá, dá uma olhadinha, ela veio, agora está voltando, olha lá, E aí vai olhando e vai entrando na imundície, e o que acontece? Sai do altar, sai dos bancos, sai da mídia, sai do louvor e vai para o mundo, porque parou de buscar a presença de Deus. Existem igrejas aí. Será que é tudo santo que está sentado ali em cima? É nada. Na maioria das vezes a imundícia está ali. E às vezes quando pega o microfone quer falar para a igreja o que tem que fazer, como tem que agir. O Senhor contempla o coração de cada um de nós e as nossas atitudes. Ele está vendo as nossas vidas. Então o Senhor começa a avisar: meu filho, vigia. Meu filho, o que você está olhando aí? O que é isso que você está assistindo? O que é isso que você está falando? Que brigaiada é essa no trânsito? Meu filho, o que você está fazendo? Olha só o que vai acontecendo. E aí de repente a pessoa não vigia. Olha o que acontece. Agora eu vou pedir para os irmãos ir para um texto diferente, mas não desmarca aí não, que nós vamos voltar aqui. Vai para Lamentações, um livrinho difícil de achar, né? Lamentações 4, versículo 1 e 2. Eu tá fácil que eu deixei marcado. Lamentações 4,
versículo 1 e 2. O Senhor fala para vigiar, o Senhor fala para buscar, e o diabo está ali do lado tentando separar, tentando esfriar, tentando congelar. Lamentações, capítulo 4, versículo 1 e 2. Se você não achou, para de procurar e preste atenção aqui, ó. Diz assim, ó: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas, os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora, reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. E isso aqui não está falando sobre o oleiro que Deus mandou o profeta ir lá olhar, vê lá o que acontece. Não, aqui a situação é outra. Vou começar de novo olha. Como se escureceu o ouro. Estava reluzindo, estava brilhando na glória, na presença de Deus, fazendo a obra do Senhor, clamando, orando, intercedendo por vidas. O diabo vê você intercedendo por vidas, e vidas se rendendo ao Senhor, e vidas sendo quebrantadas. Pensa que o diabo quer derrubar só aquele que você está ajudando em oração para levantar? Não, você passou a ser o alvo principal. Eu tenho que derrubar esse pastor, eu tenho que derrubar essa pastora, eu tenho que derrubar esse intercessor. Você passa a ser alvo. E daí? Quando você estiver na presença de Deus, Ele vai continuar tentando e vai sofrer até ir para o inferno tentando, porque Ele não vai conseguir nos derrubar. Então aqui a palavra está dizendo, o ouro que brilhava tanto, um ouro que era tão bonito. Uma vez eu estava na porta aí, chegou um rapaz ali, urinado, fedendo para valer, parou no cantinho da igreja ali e disse assim: irmão, posso ficar aqui só um pouquinho? Falei, pode, se você quiser eu entro com você, sento com você no último banco lá. Ele disse, não, eu só parei aqui para ouvir um pouco a palavra. E o pastor Renê estava pregando, e o pastor Renê estava dizendo, porque a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ele completou lá de fora, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Eu disse, vejo que você conhece a palavra de Deus. Ele disse, eu sou um presbítero afastado. Aquilo quebrou meu coração. E ele disse assim, olha aqui, ó, enfiou a mão no bolso, aquela calça de malha fedendo, tirou um dinheiro e disse assim, ó, eu estou com esse dinheiro aqui para comprar droga, mas enquanto eu estou lúcido, eu queria ouvir um pouco da palavra. Falei, então vamos entrar comigo ali e vamos orar. Eu quero orar por você. Não, se o senhor quiser orar, então o senhor ora por mim aqui. Eu orei por ele, clamei por ele, pedi por ele. Ele abriu os olhos e disse assim para mim assim, o senhor é pastor? Eu falei, pela misericórdia do Senhor, independente de qualquer posição que ocupamos, eu sou um intercessor da sua vida. Ele dizia assim, estou todo sujo e fedendo, e eu sei disso, mas eu posso te dar um abraço? Eu disse, claro, e eu abracei ele, e depois eu fiquei até preocupado depois dos irmãos me abraçarem, dizendo, nossa, o pastor que está sempre cheiroso, está meio catinga, né? Mas tudo bem, eu abracei forte, e disse para ele assim, não vá comprar a droga. O Senhor diz, se ouvires a minha palavra hoje, não endureçais o vosso coração. Entra comigo hoje aqui, vamos sentar no último banco ali, ó. Eu peço para alguém ficar na porta, eu vou ficar com você ali no banco. Aí ele começou a chorar e disse assim, pastor, muito obrigado, eu estou me sentindo bem diferente, mas eu estou indo embora. Eu disse, você está indo comprar a droga? Ele disse, eu vou tentar não comprar. Se comprou ou não, só Deus sabe, mas a nossa parte ali foi feita. E o que é isso? É o ouro que um dia brilhou dentro dos lugares, que recitou a palavra de Deus ali, mas a palavra já não faz mais efeito dentro daquele coração e foi embora. E eu intercedo por ele até hoje, eu clamo por aquela vida, para que Deus o possa trazer. Quem sabe de repente um dia, porque Deus é poderoso, ele possa chegar aqui e dizer para mim assim, pastor, lembra de mim? Sou eu aquele. É assim que nós temos que fazer, orar uns pelos outros, clamar uns pelos outros. Então essa palavra está dizendo aqui, ó, como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário. Quantos obreiros estão pela rua aí, irmãos? Ébrios, drogados, prostituindo-se, roubando para poder comer um pedaço de pão. Está aqui, ó.
Como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas, os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora, reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro, ou seja, conduzido por mãos de homens, conduzido pela mão do diabo. Em Gálatas 5:7, o apóstolo Paulo escreveu para os Gálatas assim, ó: corrieis bem, quem vos impediu para deixar o caminho do Senhor? Gálatas 5:7, ele diz: corrieis bem, homens de Gálatas, corrieis bem, quem vos impediu? Porque parou. Eu parei porque um dia eu fui cantar, falaram que eu desafinei. Eu fui pregar, falou assim: você não prega igual eu prego, não. Eu parei porque falaram tal coisa. É o homem que desanima o outro homem. Mas se você estiver firmado no Senhor, não se preocupe com pedrada, não se preocupe com palavras contrárias, porque toda palavra contrária cai por terra em nome do Senhor Jesus. Toda palavra contrária cai por terra. Certa vez eu fui colocado para dirigir uma igreja lá no Imbu, e quando eu cheguei naquela igreja lá, estava acontecendo um problema sério, o pastor estava desviando o dinheiro daquele lugar, e tiraram aquela liderança e colocaram quem? Pastor Ulisses. E estou eu diante daquele povo ali, e quando disseram: a partir de hoje não é mais o pastor fulano que dirige, mas o pastor Ulisses. Pronto, aí levantou 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40, e foi saindo, e foi saindo, e foi saindo. E algumas pessoas foram ficando, e foi saindo, e foi saindo. Aí o pastor presidente olhou para mim, e foram saindo. Quando parou, eu disse assim: alguém mais quer ir? Se alguém mais quiser ir, pode ir. E depois, nossa, vieram de pau em cima de mim. Que frase foi aquela que o senhor falou? Lembra quando Jesus estava pregando e o discípulo falou assim: Senhor, dura essa palavra que o senhor está pregando aí, o povo está indo embora, quer ir junto com eles? Quer ir também? Pode ir. Ele disse o quê? Para onde iremos nós se só tu tem palavra de vida? Senhor Jesus, o senhor é maravilhoso, né? Mas naquele momento ali, quem estava na frente? Um ser humano. E eu disse: alguém mais quer ir embora? E as pessoas foram embora e começaram a falar de mim sem me conhecer. E numa determinada noite eu fui deitar para dormir, e no momento que eu fechei os meus olhos, eu acredito que aquilo foi uma visão, não foi nem um sonho direito, porque quando eu comecei a dormir, que eu entrei no primeiro estágio do sono, eu abri os meus olhos num vale, e naquele vale havia várias letras quebradas naquele vale. Nas árvores, pedaço de letra C, pedaço de letra B, pedaço de J, um monte de caco de letras nas árvores, no chão. E eu fiquei olhando aquele vale, mas era um vale grande, um monte de letras quebradas. E eu disse: meu Deus, o que é isso? Aí quando eu olhei para a esquerda, eu até assustei. Um homenzinho de pequena estatura, cabelinho branco, as duas mãozinhas para trás assim, olhava para mim e sorria. E eu olhava para ele ali, não entendia. Ele olhava para mim, sorria, e eu olhava para frente, olhava para o vale, e eu olhava para ele. Isso aí levou um bom tempo, eu olhando para aquele homenzinho. E eu disse para ele assim: o senhor sabe o que significa isso? Ele disse: sei. E o que significa isso? Todas as palavras contrárias lançadas contra ti, Deus lançou tudo por terra. Deus vai te usar e fazer uma obra maravilhosa. E assim aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Toda palavra contrária lançada contra ti vai cair por terra. Toda ferramenta preparada, passada a óleo, amolada, preparada contra ti, não vai funcionar, não vai prosperar. A bênção do Senhor nos alcança. A bênção do Senhor alcança a sua casa agora, se você crê. Eu não falo por emoção, eu falo pelo Espírito Santo. Deus toca na sua casa, e quando eu digo casa, é a tua família, nesse momento, em nome de Jesus. Deus é Deus, e só Ele pode. Apóstolo Paulo disse: corrieis bem, quem vos impediu? Por que você parou? Filho, já estava orando tanto, estava jejuando, consagrando, lendo a palavra, por que parou? Se parou, volta ao primeiro amor, volta de novo a se consagrar, volta de novo a jejuar, volta de novo a falar do amor de Deus para outras vidas, porque Deus está contando comigo, Deus está contando contigo. Volta lá para o texto oficial que nós estamos trazendo agora, a visão do diabo.
E o diabo está assistindo. Olha só. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então o diabo chegou e veio assistir a igreja CCI e o templo que está sendo edificado ali, ó, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse, olha só, agora é o inimigo dizendo aqui, ó: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, estão falando a mesma coisa, estão louvando ao mesmo Deus. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Tudo que nós determinarmos em nome de Jesus, nós vamos fazer. Todos os lugares que nós falarmos que nós vamos atingir em nome de Jesus, sendo feita a vontade dele, nós vamos atingir em nome de Jesus. O inimigo não pode nos parar. Há uma palavra do Senhor que fala sobre Jefté. E Jefté, ele viu ali que os gileaditas estavam com um problema muito sério contra os amonitas, e ele era gadita, mas ele viu que ali os servos do Senhor estavam passando por um problema sério contra os amonitas. Então ele chegou para o povo de Gileade e disse assim, ó: vamos nos levantar, vamos atacar esses amonitas aí, e vamos destruir esse povo que está querendo vir contra vocês. Aí eles disseram assim, vamos. E então se prepararam. Então havia uma tribo, a tribo de Efraim, que são os efraimitas. Eles ficaram sabendo dessa batalha aí, mas ficaram quietinhos. Mas aí foi Jefté e os gileaditas contra os amonitas. Foi lá, arrebentou com todo mundo, matou todo mundo. Dizia, antes de vocês nos atacar, nós já contra-atacamos, está todo mundo morto. E aí eles voltaram. E quando eles vinham voltando de lá, com uma certa alegria, os efraimitas, que são os da tribo de Efraim, encontraram com Jefté e disse assim, por que você não chamou nós? Sabe? Porque viram, é como se fosse assim, ó, vamos ver os gileaditas se arrebentar todinho. Eles foram lá, combateram e venceram. Quando voltou, bateu o ciúme. Por que não chamou nós? Para a gente poder ajudar também. Aí Jefté diz assim, porque da outra vez nós chamamos vocês, vocês não quiseram dar atenção. Aí eles disseram, você Jefté e toda a tua casa será queimada e destruída. E os efraimitas entraram no meio do exército dos gileaditas. Olha que situação. Hoje em dia, se encontrar o exército brasileiro, o exército russo, as pessoas conseguem identificar. Por quê? Pela vestimenta. Cada exército tem o seu fardamento, né? Se o local é frio, o fardamento daquele exército é branco. Para quê? Para se confundir no meio do gelo. O nosso, ele é camuflado. Ele tem verde, tem folha seca, tem tudo. Para quê? Para quando estiver no meio da mata, ficar escondido e não ser visto. Então cada exército tem uma vestimenta. Então você consegue destacar pelo fardamento. Nesse tempo aqui era todo mundo com a mesma roupa. Aí embolou os efraimitas junto com os gileaditas. E tipo assim, quando eles pensar que não, que nós já fomos embora, nós estamos aqui no meio deles, nós vamos começar a matar pelas costas. Vamos começar a furar rim, fígado aqui, ó, e só vendo os bichinhos cair. Aí chegou o momento que Jefté disse assim, peraí, nós temos um grande exército, mas tem muita gente aqui no meio. Eu quero que todo mundo faça uma fila aqui. Aí fizeram a fila. Pega as espadas afiadas aí. Aí alguns, ó, os que ele já conhecia, que era mesmo gileadita, fica aqui do lado. Aí vinha a fila. Aí eles falaram assim, fala, chibolete. Aí a pessoa, cibolete. Corte no pescoço, o sangue já jorrava. Joga esse morto para lá. Aí vinha o outro, fala, chibolete, cibolete. Então era para falar chibolete. É como se nós fôssemos conversar com o gaúcho, né? É difícil entender o que o gaúcho está falando. E ele escuta a gente falando e acha engraçado o jeito que a gente fala. Então, é um tipo de conversa, um tipo de fala, né? Deus abençoe todos os irmãos gaúchos aí e abençoe o sul, em nome de Jesus. Aí o que acontece? Chibolete. Eles falavam, cibolete. Cortava. Né? Chibolete. Vem para cá. Aí foram separando. Morreram 40 mil pessoas, porque não usava a mesma fala, não sabia falar a mesma coisa. O Senhor está dizendo aqui para nós nessa noite, fala a mesma língua dos meus filhos, fala a mesma língua de servo de Deus, tira da tua boca a mentira, a confusão, não entra no meio de confusão, fala a mesma língua, vamos falar a mesma língua. E qual é a língua? Louvado e exaltado seja o único Deus. Essa igreja vai vencer e está vencendo em nome do Senhor Jesus.
Satanás, cai por terra em nome do Senhor Jesus. É a mesma fala, é a mesma língua. Nossa, tal pessoa está passando por um problema, tem que levar o pastor René lá. Você não é servo de Deus? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus vai usar você para você interceder. Mas se precisar, pode contar com a liderança da igreja. Nós vamos visitar, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir, dentro das condições que o nosso pastor líder vai decidir. Mas você tem o poder, em você está o poder, e esse poder tem nome: Jesus Cristo. Tudo o que você fizer em nome de Jesus, a bênção acontece. Então, por uma fala errada, morreram aí todos esses homens. Foram 42 mil mortos, porque não falavam chibolete, falava cibolete. Então, se não estiver falando a mesma linguagem nossa, não vai permanecer aqui. Se não tiver o mesmo sentimento de querer ver a obra crescer, não vai permanecer aqui. Ou até se permanecer, vai ser simpatizante. Gosto de estar no meio do povo de Deus. Eu gosto de sentir a presença de Deus. O mais importante é sentir a presença de Deus. Aí olha só, versículo 5. Então, olha o inimigo olhando aqui, né? Para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Eis que o povo agora é um, todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer o templo novo, começa a orar, começa a jejuar, começa a consagrar, aí não tem demônio que suporta. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer, ou seja, a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Aí diz assim, ó: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. É como se os demônios disseram: ó, a partir de agora, vamos nos dividir aqui então, e vamos entrar naquele meio. Ó, você, demônio tal, eu quero você atacando o grupo de louvor. Eu quero você atacando os pastores daquela igreja. Eu quero atacando as mulheres, eu quero você atacando o sistema de som. Irmãos, é assim. Pastor, o diabo não entra na igreja. O poder de Deus está descendo, a glória está descendo. O diabo não vai entrar aqui. E estava Deus reunido com os seus anjos no céu, quando Satanás se apresenta onde? No céu. Se ele entra no céu, ele não vai entrar na igreja? Ele se apresenta no céu e Deus fala: Satanás, de onde vem? Ele diz: de rodear a terra e ver tudo o que acontece. Tem visto meu servo Jó? E aí acontece a história de Jó. Então ele se apresentou ali no momento da reunião, que estava Deus reunido com os seus anjos. Mas Deus não estava ali dizendo: ô anjo, você errou aquela vez, você fez tal coisa. Eles estavam reunidos porque os anjos estavam adorando a Deus. O que é que os anjos veem? O que é que os anjos contemplam? Eles contemplam a glória de Deus. E eles estavam ali glorificando e exaltando a Deus. Mas o diabo quis chegar com sentimento contrário, e se quebrou todinho. Nós sabemos a história de Jó e todas as coisas que aconteceram ali. O inimigo quer fazer diferença, quer fazer arruaça e quer fazer separação. Diga para quantos você puder, eu não gosto muito dessa expressão não, mas diga para quantos você puder aí, ó: sejamos um. Sejamos um, pastor. Sejamos um, presbítero. Sejamos um, irmã Helena. Sejamos um, irmã Cleide. Sejamos um, cada um dos irmãos. Sejamos um. Sejamos um, aleluia. Sejamos um, irmão Paulo. Sejamos um, irmã Malu. Deus abençoe cada um de nós. Sejamos um. Glória a Deus. Sejamos um. E o diabo vai falar assim: esse um aí é forte, hein? Esse um aí está difícil. Porque se nós formos 2, 3 ou 4 com pensamentos diferentes, ele entra na brecha. É uma borboletinha. Ele entra na brecha. Então, sejamos um. Olha só. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então o plano do inimigo é que a obra pare, que a obra não continue. O plano de Deus é que nós não demos lugar ao diabo, ouçamos a palavra dele e sejamos cada vez mais uma bênção em nome do Senhor Jesus. Espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar as cidades. Por isso se chamou o seu nome Babel,
porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Em Isaías 56:1, não precisa abrir não, mas lá diz assim, ó: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Olha que palavra maravilhosa. Assim diz o Senhor, mantende o juízo, não perde o juízo, não perde a calma, não perde a paciência. Quantos aqui de vez em quando perde a paciência? Levante a mão. Eu. Papai do céu nos dá paciência. Papai do céu tem misericórdia. Eu não falei aqui há pouco tempo atrás? Oh, glória a Deus, aleluia. Toma fechado no trânsito, fica doido. Então são coisas que nós precisamos fazer, precisamos vigiar. Aí quando eu estou no Espírito e a pessoa faz isso, eu falo: oh, abençoado, vai com Deus. Mas a pessoa assim, já vai com Deus, para cima. Não, vai com Deus, Deus te abençoe e tal. Mas é muito difícil, Jesus amado. Então nós passamos por situações que precisamos ter paciência. Então peça a Deus paciência. Peça a Deus calma, para que nós possamos suportar. Então, assim diz o Senhor: mantende o juízo e faça o que é certo, e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. A bênção do Senhor está vindo para a sua casa, em nome de Jesus. A minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Estão brigando comigo, estão esculachando comigo, estão pisando em mim. A minha justiça vai chegar, filho. E ele vai tratar com aqueles e vai te levantar, e vai tirar você do barro e pôr você em cima da pedra. E as pessoas vão dizer: olha o que fizeram com ele, olha o que Deus fez com ela. É assim que Deus faz. Mantende o juízo, fica calminho, suporta mais um pouquinho, filho. Não é fácil não, mas mantém o juízo e faz o que é certo, porque a salvação do Senhor está prestes a vir e a sua justiça a manifestar-se. 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O inimigo não nos espalhará, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Eu estou com lenço aqui, estou até esquecendo. Então, o inimigo não tem poder para nos derrubar, a não ser que nós não estejamos na presença do Senhor. Eu já ouvi tanto crente dizer assim: diabo está aqui, ó, debaixo da minha chinela. O diabo está aqui, ó. Não tem. Satanás é um anjo decaído. O poder de destruição de um anjo é terrível. Não estou fazendo apologia ao diabo. A estratégia do diabo para nos derrubar é grande, mas o Senhor que está em nós é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Pastor, eu conheço a Bíblia. Satanás conhece a Bíblia mais do que qualquer um de nós junto aqui, porque ele viveu tudo que está aqui. Ele só não viveu o Apocalipse ainda, mas o dele também está preparado no Apocalipse, porque o lago de fogo é para ele, não é para nós. O inferno foi feito para Satanás e os demônios decaídos. Não foi feito para ser humano, mas ele quer levar ser humano. E tem muito ser humano indo atrás, e tem muitos aí dizendo que até quer ir para lá, porque lá vai ser mais legal do que o céu. Então o mundo está dessa forma. Então não dê lugar ao diabo e vigia sempre. Se você puder, para a gente poder concluir, abre aí no Salmo 1. Salmo 1. 6 versículos aqui, não vou transcorrer cada um deles não, mas só para a gente poder guardar. Todos conhecem quase que de cor esse texto, que diz aqui, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não ande segundo o conselho de quem não tem compromisso com Deus. Se eu fosse você, eu faria tal coisa. Que expressão é essa? Se eu fosse você, eu faria tal coisa. Porque se lascar, se lasque você. Se eu fosse você. Por que ele não usa a expressão? Se fosse eu faria. Não, mas peraí, se for eu e der errado, o que vai acontecer? Então, é muito fácil apontar a vida do outro. Empatia, colocar-se no lugar daquela pessoa.
Ô irmão, mas você não é crente? Por que você está passando por isso? Ô irmão, o que é isso? Se o Senhor pudesse trocar você de lugar com aquela pessoa, você ia dizer assim: misericórdia, irmão, volta você para esse corpo aqui. Que situação brava é essa que você está enfrentando? Cada um sabe aonde está doendo, cada um sabe a luta que está enfrentando. Então não julgue o seu irmão dizendo: irmão, você precisa orar mais então, você precisa se consagrar mais. Todos nós precisamos fazer isso. Mas não julgue a vida do seu irmão por determinadas situações que ele está passando, determinada atitude que ele tomou no momento de desespero, no momento de pavor. Não julgue, socorra, estenda a mão e ajude. É isso que está falando a palavra do Senhor aqui, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Estou eu passando, indo para a minha casa. Seu Ulisses, oi, chega aqui, deixa eu te falar uma coisa. Rapaz, está sabendo tal coisa? O quê? Assim, não, obrigado. Não se detenha no caminho dos pecadores. Continua o seu caminho, vai embora. Está sabendo de uma situação? Não quero saber, sabe? Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, sabe? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Roda de família. Quando a família junta todinha, se disser assim, ó, vamos fazer o seguinte, nessa reunião de hoje, não vamos falar de ninguém? Então tchau, até logo, tudo de bom. Porque quando se reúne tem sempre um para tomar paulada, tem sempre um para ser falado. Na reunião de homens e mulheres da igreja, olha, não é falando mal não, mas fulana, e o pau canta, e ali vai, e o outro acrescenta e fala, misericórdia, essa é a roda dos escarnecedores. Não se assente nessa roda. E se você sentou, a roda foi acontecendo, a roda começou, levanta, sai da roda. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou seja, ao contrário disso, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, amanheceu o dia, ora, agradece, peça a Deus, leia uma palavra, e de noite. Chegou no final do dia, Senhor, muito obrigado por esse dia, o Senhor guardou a minha casa, não chegou má notícia aqui, meu Deus querido, e olha, vou ler a tua palavra, e recebe uma palavra do Senhor. Medita na sua lei, de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros, onde dá o fruto na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Prosperidade em nome de Jesus. Tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Olha aqui o que diz esse versículo aqui, ó. Acompanha aí o versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios, olha só, não subsistirão no juízo, no dia do julgamento, não subsistirão, e nem os pecadores. Esses pecadores aqui, quem aqui é pecador? Levanta a mão. Todos nós somos pecadores, então não é nesse sentido não. É naquele que não quer mudança, é naquele que não quer, sabe, mudar de comportamento, não quer parar de falar e de ficar ouvindo e fazendo coisas erradas. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, porque no juízo já não haverá misericórdia, já acabou, e nem os pecadores na congregação dos justos. Se não buscar mudança, se não se santificar, se não se consagrar, não permanece no corpo de Cristo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor tem cuidado de nós. Portanto, sede unânimes entre vós. Sejamos uma igreja. Amém, irmãos? Mas tem a CCI sede, Magalhães, Piruíbe, Santos. É uma CCI, é uma igreja. E a CCI faz parte de uma igreja, junta com a Assembleia de Deus, Batista e todas as outras igrejas que obedecem à palavra de Deus e faz a vontade de Deus. Porque quando o noivo vier buscar a sua igreja, ele vai buscar aqueles que têm compromisso com ele, independente de onde vai sair. Igrejinha Jesus é o Senhor, igrejinha Jesus cura, Jesus salva, igrejinha que toca só no pandeirinho e louva a Deus, e vai saindo gente dali no grande arrebatamento em nome de Jesus, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares a contemplar os maus e os bons, e Ele procura os verdadeiros adoradores. Eu pareço crente, hein? Quem olhar para mim vai achar que eu sou crente. Isso não vale nada. Crente até o diabo é, porque crente significa aquele que crê.
E o diabo crê em Deus. Tem ser humano que não crê em Deus. O diabo fala, poxa vida, que bom que você não crê em Deus. Olha, eu já sei que ele vai acabar com a minha raça no final, mas eu creio nele, eu sei que ele é o Todo-Poderoso, e ai de mim se eu for contra ele. É assim. E tem gente dizendo, não acredita em Deus não. Isso continua assim, continua dessa forma. Uma vez foi dito, né, que uma pessoa estava em cima do muro, mas uma historinha bem velha. Uma pessoa em cima do muro e o anjo do lado dele assim, falando assim, rapaz, passa por lá de cá. Aí ele ficava em cima do muro assim, olhando o anjo, e o diabinho do lado de cá, de braço cruzado assim. Aí, e o anjo, rapaz, sai daí, passa por lado de cá. Sai de cima desse muro, passa por lado de cá. E ele está lá em cima lá, e o diabinho ali, de braço cruzado. Aí ele falou assim, você diabo, você não vai ficar insistindo para eu poder passar para esse lado dele? Não, o muro é meu já, o muro já é meu. Então quem está em cima do muro, já está no mundo. Quem está em cima do muro já está fazendo a vontade do diabo. É sair da posição e falar, Senhor, eu clamo, eu busco e eu preciso de mudança. Você quer ver Deus ouvir sua oração? Diga para Ele que você é pecador, miserável e necessita da misericórdia dEle. É uma das orações que eu mais sinto a presença de Deus. É quando eu entro lá no meu quartinho, fecho a porta, ajoelho e digo, Senhor, só o Senhor é Deus. Não sei porque o Senhor está me ouvindo, mas o Senhor está me ouvindo. Aquele lugar enche da glória de Deus e é grande a presença do Senhor. É quando nós declaramos que nós não somos nada sem Ele, mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Se tu uma bênção. As palmas louvam o Senhor. Obrigado, pastor. Foi bênção?